Boa noite. Os brasileiros nunca gastaram tanto com viagens ao exterior. Segundo o Banco Central, só nos 10 primeiros meses desse ano, nossos turistas deixaram mais de 55 bilhões de reais em outros países. Enquanto isso, mesmo com eventos como a Copa do Mundo, a receita obtida com o turismo de estrangeiros no Brasil não passa da casa dos 20 bilhões. Uma conta que não fecha e que nos faz pensar sobre algumas questões. O que aconteceria se ao menos parte do dinheiro gasto por nós lá fora ficasse no país, principalmente através do chamado turismo interno? O que falta para o Brasil tornar-se um destino turístico mais atraente, tanto para estrangeiros como para os próprios brasileiros? O turismo no Brasil é o tema do Opinião Pernambuco de hoje. Para o programa, convidamos Rosilei Montenegro, que é coordenadora do curso de Gestão em Turismo da Universidade Católica de Pernambuco. Também está conosco Helena Pontual, gestora de marketing internacional da empresa de turismo de Pernambuco, a Impetur. Completa nosso debate, nós ainda estamos aguardando o Eduardo Cavalcante, que é presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Eduardo está preso no trânsito e deve chegar dentro de alguns minutos. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o telefone 3423-6836, para o e-mail opiniãotvu@gmail.com ou para as nossas redes sociais, Twitter, que é Opinião PE, e Facebook. Muito boa noite, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Bom, como eu falei na abertura do programa, nunca gastamos tanto em viagens no exterior. E aí eu queria saber, nem a alta do dólar, nem o aumento do IOF que foi feito no ano passado, justamente para tentar frear esses gastos maiores lá fora do que aqui dentro, foram capazes de fazer com que os brasileiros desistissem de passar as férias nos Estados Unidos, na Europa, pagando em dólar e até em euro. E aí eu pergunto, essa preferência por fazer turismo fora do próprio país é uma coisa tipicamente brasileira ou é uma tendência mundial? Isso é normal, a gente pode dizer assim? Acho que, como professora de turismo, Rosilei pode começar. Veja, André, inicialmente boa noite. Boa noite. Sou muito grata pelo convite. Boa noite, Helena. Boa noite, Sempre um prazer tudo bem? revê-la. Veja bem, você tocou aí no turismo interno, né? Uma das coisas que a gente não só lê bastante, como também estuda bastante, são as distâncias, né? Existe um interesse muito grande, não só da gestão privada, mas em especial da gestão pública, né? Que haja essa movimentação interna no país. Claro, a gente não quer que esse dinheiro saia, que é o que a gente chamaria de turismo receptivo. Esses gastos que são realizados pelo brasileiro fora. E o contrário não acontece quando o turista vem aqui. Falando um pouco do brasileiro internamente, essa questão das distâncias acaba que gera algumas dificuldades em relação a custos. Por exemplo, companhias aéreas, elas têm um custo também para ficar nos aeroportos, por exemplo, para pernoitar, né? Nós, brasileiros, nem sempre conseguimos uma passagem aérea que seja, digamos assim, acessível, né? Dependendo do destino que a gente queira buscar. Igualmente na hotelaria, embora já haja muita, não é nem promoção, mas já há assim, um interesse muito grande, já há eventualmente muito interesse em que as pessoas circulem dentro do país. E o turista igualmente, o turista estrangeiro, quando ele vem para cá, alguns não conhecem todos os destinos do Brasil, porque nem todos são divulgados. Eu penso que a Helena tem maior propriedade até para conversar um pouco mais sobre isso em função do dia a dia dela. Mas os destinos mais procurados, sim, eu acredito que os turistas, eles têm buscado gastar assim. Acho que a gente pode começar a reverter isso. Helena, você acha que procurar fazer turismo fora do seu país é uma questão cultural do brasileiro ou acontece no mundo todo? Olha, eu acredito que em parte sim. Existe, né, além do que a Rosilei pôs aqui, a questão das distâncias, né, que esbarram nos valores, e os valores, mesmo com dólar nessa diferença toda, com euro nessa diferença toda, a gente chega a valores, a números que é possível você ir para fora do seu país gastando praticamente o mesmo. Exato. E aí entra a questão cultural do vislumbre de um país internacional, do contato com outra cultura, da questão das compras,
porque o brasileiro, ele sai do país, ele gosta Adora, de comprar. Não se inibe com o dólar a mais do que o dobro, não se inibe com o euro 3 vezes mais, porque ainda assim existe alguma vantagem nas comprinhas, né? Então, acho que assim, se a gente for avaliar, a gente tem que pôr as posições que ela colocou e muitas outras mais, né? Da vontade mesmo de conhecer o exterior e financeiramente também, às vezes, tem esse impasse. Além das distâncias, das dificuldades, acredito que nós não temos tantas companhias aéreas, a oferta, assim, vamos dizer assim, o mercado, eles não têm tanta... Como é que eu posso fazer? Concorrência, quanto a gente vê em outros países, quanto você vê nos Estados Unidos, que é um país continental como o Brasil, mas que tem muita concorrência, assim, tem a concorrência, né? Existe a concorrência. E tem uma coisa também, Andréa, que enquanto a Helena falava, eu lembrei, que quando a gente estuda o que motiva alguém a praticar lazer e turismo, por exemplo, tem a questão do status, né? Ela colocou muito bem essa questão não só do deslumbre, mas, assim, e das compras, né? Da motivação para as compras. Então, é interessante para o brasileiro, né, ou para qualquer pessoa dizer que foi para uma viagem internacional do que para um destino no Brasil. E às vezes eu discuto bastante isso, porque a gente tem destinos interessantíssimos, não só aqui no Nordeste, não só aqui em Pernambuco, mas no Brasil como um todo, na região Sul, na região Sudeste, que muita gente não vai, que não conhece. Tem essa questão do deslocamento, evidentemente, que às vezes fica aí meio que semelhante em termos de custos, de gastos, mas essa questão do status também é uma coisa que motiva muito a essa viagem. Trazendo isso para o Brasil, ainda complementando, a gente pode ver que existe um status, por exemplo, quando as pessoas saem do Sul do Sudeste para vir ao Nordeste. Verdade. E aí ele fala que conheceu o Porto de Galinhas, que ele conheceu Fernando de Noronha, que foram eleitos aí o sonho do brasileiro, né? Segundo pesquisa feita alguns anos atrás, conhecer Fernando de Noronha. É a própria Porto de Galinhas, eleita várias vezes a praia mais bonita do país. Então, tem todo um status, né? E a gente conhece, assim, outros destinos que já passaram por esse momento, mas que não trabalharam bem a imagem e meio que caíram numa decadência. Pronto. Eu quero falar depois, assim, aprofundar um pouquinho nessa questão das distâncias, dos preços de passagens, dos preços de hotéis. Mas aí primeiro eu queria perguntar a Helena a questão, como você está falando, não se trabalharam direito. A gente pode entender que a gente tem um marketing deficiente aí tanto para vender o nosso país lá fora, quanto para apresentar o nosso país para o próprio brasileiro, como a Rosilei falou, muitos turistas brasileiros, muitas pessoas não sabem nem o que existe no Brasil, quais são as possibilidades de turismo que existe no Brasil. Como é que está se trabalhando esse tipo de marketing hoje aqui? É muito bom. Veja, comportamento de mercado, ele está sempre, né, oscilando. Então, assim, as novidades vão vendo, a gente vai vendo a entrada da mídia, a questão dos Facebooks, do Twitter, enfim, esse mundo online que a gente tem, né? Então, quando a gente diz alguns destinos que, enfim, saíram do holofote, é porque, de repente, eles não seguiram trabalhando de um modo, assim, vamos dizer que mais profissional, né? Certo. E o que a gente vê hoje, por exemplo, é exatamente analisar quem é o nosso foco, quem é o nosso cliente, né? O que a gente vai trabalhar naquele cliente. Eu vou te dar um exemplo. Como nacional, Pernambuco ele é identificado muito pelo turismo sol e mar, natureza, né? E também cultura. A gente tem um apelo cultural muito forte pelas nossas festas, enfim, pelo nosso carnaval, nosso São João. E internacionalmente a gente tem um apelo de sol e mar e de cultura. Então, se eu vou trabalhar o mercado francês, eu tenho que identificar por que o francês. Porque o francês é o 6º maior visitante do estado. Ok. E o que o francês busca quando ele sai de casa? Então, eu tenho que levar o produto certo para aquele determinado mercado. E eu acredito que, nesse aspecto, Pernambuco leva muita vantagem, porque a gente tem muito a oferecer em quesito de cultura, da religiosidade, questões naturais. Fernando de Noronha, Porto de Galinhas, Carneiros. E tem o que todo o Brasil tem, e acho que aqui um pouco mais, que é o bem receber, né? Que você estava falando, assim, a língua, né? Pode ser um entrave, mas eu acho que o brasileiro tem
ele tem uma imagem tão boa quanto a receptividade, que não é uma coisa que eu sinto do estrangeiro quando penso em vir para o Brasil, não vou me comunicar, né? Porque aqui a gente tem essa coisa do... Essa boa vontade de entender. Exato. Se não estiver entendendo, pega na mão, sai levando até onde a pessoa quer ir e aponta. Agora, Helena, esse identificar, esse perceber qual é o foco, qual é o mercado, perfeito, está sendo feito, como você está dizendo. Mas que tipo de campanhas na prática têm sido feitas lá fora e aqui dentro? Porque, assim, assistindo TV, lendo jornal, eu não percebo, assim, propagandas que me façam querer visitar um outro estado do Brasil. Quando eu penso em fazer turismo, eu tenho que buscar na internet, eu tenho que partir da minha ideia, um amigo que foi. Então, assim, o que é que tem sido feito na prática para que as pessoas tenham vontade de conhecer o seu país, tenham vontade de sair de casa e mesmo que gaste igual ao que gastaria indo, enfim, para Buenos Aires, para outro país, perceber que pode ser uma viagem tão boa ou até melhor. Ou até melhor. É verdade. Rosilei pode até me acompanhar nessa. O Ministério do Turismo, esse ano, ele lançou uma campanha que é Partiu Brasil, que ele está fortíssimo nas mídias sociais, porque é a hora. A gente tem que pensar diferente. A gente trabalhou o turismo durante muito tempo de uma forma e agora a gente tem que ter novas abordagens, porque o público é outro, o interesse é outro, a forma de buscar, como você falou, você vai na internet, você olha um site, você entra num TripAdvisor e sai um pop-up de uma praia maravilhosa, e, enfim, por aí vai. E o Ministério do Turismo está entrando exatamente por aí, nessa campanha de Partiu Brasil. Então, ele entrou forte nas mídias sociais, ele tem VTs, né, que está passando em TVs a cabo, exatamente para influenciar ao brasileiro a conhecer o Brasil. Pois não, quer falar? Não, eu ia só fazer um comentário. Essa semana eu tive a oportunidade de assistir algumas palestras num evento que tratava de patrimônio cultural, de cidades patrimônio e tal. E tinha um representante do Ministério do Turismo e ele falava exatamente isso. Falava sobre esse Partiu Brasil, digamos assim, que a Helena, que a Helena acabou de comentar. E ele mostrava nesse evento essas ações de divulgar o destino, não só o Nordeste, por exemplo. É claro que ele remeteu-se muito à questão anterior, né? Assim, como atrair o turista para os eventos esportivos que nós íamos sediar, desde a Copa das Confederações até a Copa do Mundo, as Olimpíadas que virão em 2016. Mas, de qualquer forma, o bacana foi que ele falou assim, olha, carnaval e samba já é uma coisa muito comum, vamos levar os festejos juninos. Eu achei isso muito interessante. E ele mostrando em fotos a reação das pessoas. Na França, você citou a França há pouco, e ele mostrou tudo isso em fotos. Esses pequenos vídeos, aos quais também a Helena se referiu, você falou que não costuma ver, né, na televisão. Mas, vez por outra, o Ministério do Turismo ele faz isso sim. Vez por outra, ele faz essa provocação. E no próprio Facebook, eles são muito atuantes. O tempo inteiro a gente vê publicação. Claro que você também tem razão quando diz que pessoalmente você vai atrás, né? Eu digo, não só você, mas o público, né? Sim. Isso é um fato. Mas eu acredito que essas campanhas motivacionais, elas estão cada vez mais fortes, né, Helena? Exato, isso é verdade. Eu estava lendo que em 2013 foi divulgado um índice de competitividade em viagens e turismo, que é uma série de fatores que avaliam se um país é atraente para o desenvolvimento de uma indústria turística ou não. O Brasil ficou na posição 51, certo? No mundo, e no quarto entre os países latino-americanos, depois de Panamá, México, Costa Rica, e sétimo na América. O que falta para a gente ter uma indústria turística atraente? Porque a gente sabe que potencial turístico a gente tem. A gente tem uma bela natureza, a gente tem um povo receptivo, a gente tem cultura. O que é que falta para a gente consolidar uma indústria turística de verdade, profissional, capacitada, capaz de realmente atender às expectativas de quem visita o Brasil? Bom, veja bem, você falou em capacitar, então eu queria falar o seguinte, o que é que falta? Nós não somos de todo assim ruins, né, em termos de país. Mesmo com as dificuldades que temos, já atraímos muitos turistas e muitos deles gostam de vir aqui.
Claro, a gente tem dificuldade sim, por exemplo, infraestrutura, né? A gente conhece alguns destinos, mesmo aqui, que não tem uma infraestrutura talvez tão adequada, né, para receber esse turista, em especial o estrangeiro, não só o brasileiro. Quando você fala em infraestrutura, Vou fala falar em quê, um pouco. exatamente? Por exemplo, vamos falar um pouco de estrutura de deslocamento. Talvez ainda nós não tenhamos estradas adequadas. Carros até não seria o caso, porque a gente tem modais assim que a gente só não tem trem, mas assim, em termos de aviação, em termos de rodoviário, aluguéis, existem várias empresas que alugam carro e o próprio turista hoje ele já viaja no próprio carro. Então, talvez a gente não tenha ainda estradas, isso numa questão de uma infraestrutura mais básica. Na infraestrutura turística, talvez ainda, digo talvez porque a gente já tem alguma coisa, né? Não tenhamos meios de hospedagem assim, não é nem que atenda a toda a exigência desse turista do novo século, que já é um turista mais bem informado, que antes de viajar ele já também pesquisa o lugar onde ele vai. Capacitação. Eu penso que esse talvez seja um calcanhar ainda, uma grita, né? Alguma coisa que incomoda, que é a prestação do serviço com um pouco mais de qualidade. Muitas vezes eu percebo, eu não sei se a Helena vai concordar com isso, porque ela está do outro lado, ela está na outra ponta, que é a gestão pública, mas às vezes eu percebo que qualidade está muito atrelada a preço alto, né? Preço caro. Então, se eu pago caro... Pelo menos no Brasil, né? No Brasil, sim. Se eu pago caro, então eu tenho um serviço VIP, tapete vermelho e tudo mais. E a gente discute muito hoje a experiência, né? O turista, ele pode estar num palácio, ele pode estar numa quitanda, e se ele tem um bom serviço, se ele tem uma experiência turística, uma experiência positiva, isso já é interessante para ele. Então, capacitar pessoas para receber, né, o bem receber. Claro que o brasileiro já tem essa característica de ser um povo alegre, dinâmico, e conversa, e chama as pessoas. A gente viu depoimentos interessantíssimos nesse período da Copa, que as pessoas puxavam e queriam abraçar e acarinhar, mas isso não é suficiente, a gente precisa de fato. Agora, já existe capacitação, mas talvez ainda não a ponto em todas as bases, né? Desde um garçom, uma camareira, até um gestor. Talvez a gente precise investir um pouco mais nisso ainda, embora já haja algumas iniciativas nesse sentido, entende? Helena, eu queria ouvir sua opinião sobre isso, mas eu vou te pedir um minutinho, porque a gente precisa fazer um rápido intervalo, mas na volta eu quero realmente saber, na sua opinião, o que é que nos falta ainda para sermos competitivos, termos uma indústria turística competitiva. A gente vai fazer um rápido intervalo. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas, comentários para o telefone 3423-6836, para o e-mail opiniãotvu@gmail.com ou para as nossas redes sociais, Twitter, que é o @opiniãope, e Facebook. Não saia daí, a gente volta logo. O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje discutimos o tema Turismo no Brasil. Está conosco Rosilei Montenegro, que é coordenadora do curso de Gestão em Turismo da Universidade Católica de Pernambuco. Também está aqui Helena Pontual, que é gestora de marketing internacional da Empresa de Turismo de Pernambuco, a Empetur. E completa o nosso debate Eduardo Cavalcante, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. A gente lembra que você pode participar do programa pelo telefone 3423-6836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo Twitter @opiniãope e também pela nossa página no Facebook. Bom, eu prometi no último bloco, seja bem-vindo, Eduardo, chegou agora. Estávamos falando do porquê a nossa indústria turística ainda ser tão pouco competitiva em relação a alguns outros países. E eu prometi dar a palavra agora a Helena, por que ainda somos tão pouco competitivos? Olha, na realidade, um fator que eu escuto muito, acho que nosso querido amigo aqui vai poder também respaldar isso, é o custo do Brasil. Assim, o Brasil, ele é ainda muito caro. Então, o turista, até mesmo o turista internacional e o turista brasileiro, quando ele pensa em se deslocar para um outro local, vamos falar do Nordeste, que tem um apelo muito parecido com Caribe. Sim. Caribe é infinitamente mais barato do que vir ao Nordeste. Então, mesmo para os brasileiros ou para os estrangeiros,
Entende? Então, muitas vezes eu acho que se esbarra nisso. E aí os motivos são enormes, assim, é o preço da hotelaria, o preço da passagem aérea, é o preço dos serviços básicos de alimentação, deslocamento interno. Tudo isso que no final torna o valor um pouco inacessível, em muitos casos. É o custo Brasil que torna o nosso turismo não competitivo, Eduardo? Bem, em primeiro lugar, eu discordo que ele não seja competitivo. Ele é altamente competitivo, vem se trabalhando para que a gente tenha uma excelente movimentação turística. Agora, fora o custo Brasil, a gente tem uma série de outros problemas, está entendendo? Como o próprio marketing da gente, de foco de direcionamento. Às vezes a gente se preocupa muito, aqui como eu estava dizendo, do internacional. O internacional manda 4% do turismo do Nordeste. E a gente se preocupa muito com o turismo internacional. E o Nordeste manda para Pernambuco 37% dos turistas. É o local que a gente menos investe em publicidade do turismo de Pernambuco, é no Nordeste. Isso é verdade. Está entendendo? Então a gente tem isso. E fora isso, a infraestrutura. A gente agora está se estruturando, o Recife está no crescimento, Pernambuco está no crescimento muito grande. O Recife antigo, com seus museus, o negócio a gente tem que explorar o turismo cultural. Hoje o turismo de Recife passou muito tempo estagnado. De uns 6 anos para cá é que começou-se a trabalhar muito para se divulgar o turismo, fazer ações. A gente chega nas feiras de turismo e fez, e vocês apareceram? Por quê? Porque a gente passou muito tempo ausente. E de 6 anos para cá, não. Começou-se um trabalho de massificação, de participar de todas as feiras e todos os eventos, Pernambuco está presente. Mas o custo Brasil pesa muito. Para você ter uma ideia, as duas despesas mais caras, mais altas do hoteleiro, é a folha de pagamento e a conta de energia. São as duas despesas. A folha de pagamento incide sobre ela 103%, 104%. Então, o funcionário que recebe R$1.000, o hoteleiro paga R$2.100. A conta de luz que paga R$40.000 tem 27% de imposto. Então, tudo isso é custo que vem agregando. Você vê todos os produtos. Essa semana mesmo eu estava vendo uma reportagem mostrando o percentual de imposto de cada produto. Até em cesta básica a gente ainda tem imposto. Então, são uma série de coisas, porque você tem que ter atendimento com qualidade. Na hora que você tem que ter atendimento com qualidade, você tem que ter qualificação profissional. Esse Pronatec tão falado por aí não chegou no turismo de Pernambuco. Não se treinou 5% do que estão dizendo a governo a nível federal de que foi treinado do Pronatec. Na área de turismo ninguém conseguiu. Só um hotel de Pernambuco que conseguiu fazer uma turma, porque o site não conseguia fechar e não conseguia fechar turma, então ninguém conseguia. Então você está com o Pronatec, foi totalmente direcionado para o primeiro emprego de pessoas que não estão. Então você tem um funcionário, você tem um garçom no hotel, quer fazer um curso no Pronatec, não pode porque ele já era empregado, mas você quer qualificar o seu. Então isso você tem que ficar realmente junto com o Senac, que é quem faz um trabalho desse de qualificação, mas você ainda fica muito a dever. Então você tem que ter um funcionário qualificado, isso é custo, você tem que ter a estrutura toda reformada, com retrofit, para poder você estar concorrendo com níveis internacionais, você tem que ter os hotéis atualizados. O governo federal tem que fazer fortemente a mídia internacional. O governo estadual, fortemente a mídia estadual, o que é do estado. O município do município e o hoteleiro, cada equipamento fazia a sua. Então, se a gente soma todas esses, a corrente de divulgação, a corrente dessa do Estado, de divulgar os potenciais, é impressionante. Você consegue resultado. O interior de Pernambuco, por exemplo, 98% do interior de Pernambuco é do Nordeste. Entendeu? Porto de Galinha, eu estava hoje mesmo conversando com o Otaviano Maroja, que é o presidente da Associação dos Hotéis de Porto de Galinha, e ele reclamando desse ano. Esse ano foi, do ponto de vista turístico, foi muito fraca a movimentação. 2 motivos fortes. A Copa do Mundo, que não veio o que a gente esperava, e as eleições. Vocês imaginam que só no mês de outubro nós tivemos 2 finais de semana mortos, porque ninguém viaja diante de eleição. Ninguém viaja. A primeira reserva que eu tive
para o período do primeiro turno e do segundo turno foi de uma cortesia com a parte jurídica de um partido político. Pronto, foi a primeira reserva que eu tive. Então você não tem, por quê? Porque as pessoas têm um compromisso de ficar na sua cidade para votar. Mas o custo Brasil ainda pesa muito para ele. No Caribe, por exemplo, a gente falava aqui do Caribe, se for botar um hotel no Caribe, você bota um hotel no Caribe, o governo lhe dá o terreno com terraplanagem, incentiva, vai treinar, está treinando o pessoal, faz todo o facilitador que você pode fazer. Aqui, para você tirar um financiamento, não tem financiamento. Veio agora para a Copa do Mundo, veio dinheiro do mundo para o negócio. Mas se eu tirar 100 milhões, eu tenho que ter um patrimônio de 150. Então, eu tenho que ter um patrimônio maior do que eu vou tirar para poder tirar o dinheiro. Eduardo, eu queria dinamizar um pouquinho. Eu sei que você chegou agora. A gente já falou sobre algumas questões do marketing. A gente pode retomar isso com a Helena, falando mais um pouquinho sobre isso. Mas agora, já que você falou em incentivos, eu não sei se a Helena, trabalhando na parte de marketing, mas estando dentro da Impetur, que é um órgão público, tem conhecimento de que tipo de incentivos são dados hoje para fortalecer a indústria turística. E aí vamos falar de Pernambuco em particular. Falando em particular, alguns projetos partem da Secretaria de Turismo, até mesmo pelo Prodetur. Então, são coisas que já estão em andamento, que são mais de qualificação de vias, são obras estruturais, né? A hotelaria, eu sei que ela tem sempre o meio a partir do BID, são outros instrumentos, assim, da quais eles podem lançar mão, né? Que é financiamento. Que são financiamentos, na realidade. A gente tem muita obra estrutural. Tivemos agora, recentemente, também na área de marketing, o Polo Costa dos Arrecifes, que foi um projeto com a ajuda do Ministério do Turismo, através do Prodetur, que levou Pernambuco a 20 cidades internacionais, 6 países diferentes, os países que foram identificados como aqueles que são os 6 principais destinos indutores para cá. Eu tive, Eduardo, hoje acesso à informação que o internacional ele cresceu 25% em relação ao ano de 2012, em 2013, porque não vamos contar a Copa do Mundo, porque seria um número irreal. E que, na realidade, nossos 2 principais, assim, nos top 6, digamos, seria o Ceará e a Bahia, que nos visitam, e com a Paraíba. Então, assim, em termos de deslocamento dentro do Nordeste, nós estamos bem. Poderíamos ser muito melhores, mas estamos bem e se tratando de Nordeste, né? Esse voo da Argentina direto agora é bem promissor. É bem promissor. Agora, lembrando que quando vem um voo desse, que vai uma linha dessa, ele tanto entra como sai. O avião não vem nem batendo, nem volta batendo. Ele volta cheio e volta. E isso, a gente vai trazer turistas de lá para cá, mas em compensação vai sair muito daqui para lá. Como o Brasil está com melhores condições financeiras, o brasileiro, do que o argentino, eu acho que vai mais para lá do que vem para cá. Rosilei, a gente teve, como você falou, a Copa recentemente, teve a Copa das Confederações, a Copa do Mundo. O que é que mudou de lá para cá? Eu sei que números ainda são complicados de se ter, porque foi muito recente, mas já há alguma percepção de que nosso turismo pode melhorar, que o turista estrangeiro que veio para cá e os próprios brasileiros tiveram uma impressão melhor do país, que pretendem voltar? O que é que mudou? O que movimento houve depois da Copa? Veja, André, eu penso que aqui isso foi muito bem colocado, inclusive da seguinte forma. Eduardo colocou um ponto importante, né? Com relação à Copa do Mundo, não veio a quantidade de turistas que se esperava. Eu lembro daquelas reuniões todas que nós participávamos bem no início, inclusive antes das Copas da Copa das Confederações. O conselho do secretário da Copa, né? Sim. Que fez um conselho porque ia faltar hotel, que era bom trazer navio. Aí o México viu e trouxe o navio para cá. Foram 4.000 turistas que ficaram no navio em vez de estar nos hotéis. Mas, de qualquer forma, houve uma mudança sim. Recentemente eu tive acesso a uma pesquisa que foi realizada com esses turistas que vieram a Recife, falar um pouco da realidade nossa, né? E, assim, a resposta foi um pouco positiva em relação ao que eles gostaram, assim, o que eles acharam da cidade do Recife,
Essa questão do calor do povo não foi só uma questão local, mas foi uma questão nacional, isso foi muito difundido, dizer que foi a Copa das Copas e tudo mais. Eu penso que por causa desse calor humano, houve sim, talvez não na quantidade como a gente falava no primeiro bloco, talvez ainda não como a gente precisa, mas houve sim algumas pessoas que já tinham sido capacitadas para receber bem esse turista. Os destinos, né, em função, a gente via muito naqueles eventos que aconteciam, me ajudem o nome, FanFest. nas FanFest, assim, o turista, quando eles eram entrevistados, os estrangeiros, eles ficavam maravilhados, eles falavam bem. Se foi um quantitativo desejável ou não, isso acho que ainda é muito cedo para a gente mensurar. Mas que eu penso que sim, a gente está trabalhando, acho que a Eduardo colocou isso muito bem, não só a gestão pública, a gestão privada, mas na academia também. A gente tem uma preocupação muito grande em formar uma mão de obra que atenda a essa necessidade do turista. A gente esbarra em alguns problemas, como todos os demais segmentos, né? Imagine você formar na área superior, que eu falo como gestora de nível superior, a gente formar esse gestor e nem sempre o mercado o recebe enquanto gestor, né? Igualmente, para o empresário, por exemplo, capacitar esse funcionário mais operacional, garçons, camareiras, pessoal de recepção, agentes de viagem que tem ali seus recepcionistas, pessoal de eventos, né, pessoal que trabalha no back, na operação mesmo. E existe capacitação para tudo isso. Isso já é uma coisa que acontece. E claro que a gente, quando recebe um bom serviço, e a gente recebe pessoas aqui que vêm em função de algo que viram, ouviram falar do destino, eles são bem, né, recebidos, isso acaba refletindo. Eu penso que sim. Helena, como é que o governo tem aproveitado essa possível avaliação positiva dos turistas, que os turistas tiveram do Brasil? Como é que essa percepção vem sendo aproveitada e vem sendo utilizada para melhorar o nosso turismo interno? Turismo interno. Turismo, vamos colocar o turismo. Aproveitando o que Eduardo colocou, eu acho que um pouco do que decepcionou o mercado, a hotelaria e tal, é que a gente teve uma concentração de turistas em determinados períodos da Copa, que eram exatamente os dias que precediam e 2 ou 3 dias depois das partidas, havendo aí algumas lacunas de alguns dias, de 3, 4 dias entre as partidas, em algumas cidades, que a ocupação foi mais baixa. Então, esperou-se a princípio que fosse ter um mês inteiro de ocupação e talvez esse tenha sido o grande desapontamento da indústria hoteleira, né? Que isso foi realmente, de fato, aconteceu. Nós tínhamos a cidade completamente lotada durante o período de 5 dias, por termos um jogo no meio, e nos outros não, né? Isso foi Só um toque nisso, porque é o seguinte, a FIFA, quando colocou em cada cidade sede uma grande FanFest. E foi apresentado o projeto das FanFest, onde tinha uma contrapartida do município muito grande. E o Recife quis fazer uma FanFest dentro dos padrões dos recursos de Recife. Só que a FIFA não aceita. A FIFA, o pacote é este aqui, a banda vai ser essa, o som vai ser esse. Então vinha tudo e era só de todo, de coberta, era mais de 15 milhões. Então era um negócio verdadeiro absurdo. E o prefeito, eu acho que foi muito consciente quando fez, esse padrão eu não faço. Posso fazer uma dando a oportunidade de que os turistas vejam a cultura local, botar o nosso folclore, nossas bandas, esse negócio de botar, que eu acho que foi muito proveitoso. Só que isso saiu, na hora que foi feita uma opção dessa, isso saiu da FIFA. A FIFA já não divulgava a FanFest daqui, não dava ênfase à FanFest daqui. Se a gente tivesse a FanFest daqui durante todo o período da Copa, durante um jogo e outro, talvez você prendesse o turista. Mas a gente tinha o FanFest só específico nos jogos, durante o jogo, 1 ou 2 dias antes e depois da Copa. E isso foi uma coisa que pesou bastante. A gente vai fazer um intervalo. Antes eu queria ler o comentário de Menon Brasil. Ele diz: temos que valorizar a língua portuguesa para que os turistas que venham para cá estudem nossa língua. Não somos obrigados a falar a língua dos turistas estrangeiros. Eu acho que ele está comentando sobre aquela nossa questão, se o nosso pouco inglês das pessoas que trabalham na indústria do turismo se afeta a vinda dos estrangeiros para cá.
Mas, enfim, essa é a opinião dele. A gente vai fazer mais um rápido intervalo. A gente lembra de novo que você pode participar do programa enviando perguntas para o opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 ou pelas redes sociais, no Twitter, que é o @opiniãope, e pela nossa página do Facebook. Não saia daí, a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. Hoje a gente discute o tema turismo no Brasil. A gente lembra mais uma vez que você ainda pode participar do programa enviando perguntas para o telefone 34236836, para o e-mail opiniãotvu@gmail.com e para as nossas redes sociais no Twitter, @opiniãope, e na nossa página no Facebook. Bom, o Eduardo falou no último bloco sobre a questão do custo Brasil. Eu estava lendo, Eduardo, que em capitais como Rio de Janeiro, a nossa estadia em hotel é mais cara do que em Madrid, do que em Barcelona e do que em muitos outros destinos. A Helena estava comentando que durante a Copa teve hotéis cobrando R$30 mil a diária. E aí eu pergunto... 30 mil a diária? Ela comentou isso. Houve hotel que cobrou $30 mil. $30 mil. O período de um mês. Porque, Ah, no o caso, período de um mês. Teria que obrigatoriamente Fechar o mês. mês. Porque quando a FIFA vendeu a proposta, o contrato, o pré-contrato com a FIFA era exatamente para um mês. Pronto, aí eu pergunto, em cima de que são calculados esses preços? E por que hotéis com estruturas semelhantes e alguns até pior do que os hotéis que encontramos fora do país, custam 2, 3 vezes mais do que lá fora? Assim, como é que é calculado isso? Ou é simplesmente o que o turista topa pagar? Não é o que o turista topa pagar somente. Lógico que existe uma lei antiga que é o custo-benefício. E a lei do custo-benefício, a lei da oferta e da demanda. Sim. Certo? Então, quando você tem uma quantidade com o preço, você vai baixando o preço. Se um concorrente baixa o preço, o outro vai baixando também, você vai baixando, vai naturalmente diminuindo a margem, como foi o caso da Copa do Mundo. Na Copa do Mundo tinha a lei da oferta e da procura, que estava naquele negócio, uma procura muito grande, todo mundo quer estourar tudo, naturalmente que era uma oportunidade que o empresário visse de recuperar aquele dinheiro que investiu para fazer o retrofit, qualificação, tudinho. Mas ninguém passou, em Pernambuco, por exemplo, e no Brasil, praticamente em todas as cidades, ninguém passou do preço do seu pique, de sua mais alta tarifa. Então, por exemplo, e cada cidade é diferente. Sim. Por exemplo, no caso de Pernambuco, a gente tem no Carnaval, no Recife, uma das nossas melhores tarifas para a hotelaria. Tem a maior demanda, tem uma demanda muito boa para o Carnaval. Então, qual é o preço do hotel do Carnaval? É R$500, então pronto, para a Copa vamos cobrar R$500. Só que as pessoas não gostam de falar e se esquecem de que, por ordem e imposição do governo, a gente teve que engolir a FIFA. E a FIFA trouxe a match point, que depois os diretores ficaram presos depois da Copa, mas a gente já gritava isso antes. A margem de lucro que a FIFA botou na tarifa da hotelaria brasileira foi 47%. Então eu pego uma diária minha de R$100 e ela vendeu por 147. Tirando a Copa do Mundo, vamos falar de outros períodos. De alta estação, como é que funciona esse cálculo de preço? Olha, por que veja temos hotéis tão caros? O cálculo de preço é um só. Você tem que fazer a média de faturamento e a média anual. Então é o seguinte, você tem os hotéis de litoral, onde tem uma boa taxa de ocupação no período de inverno e 30%, 25%, 30% de ocupação no inverno. De verão e 30%? Verão e de inverno. Então, no verão você tem uma taxa de ocupação melhor e no inverno você tem uma taxa de ocupação baixa. Só que eu tenho que manter minha equipe no inverno, eu tenho que pagar meus impostos, minhas obrigações sociais, não posso deixar o hotel nas escuras, porque se só tiver um hóspede, eu tenho que deixar o hotel todo aceso. Então, o custo da gente, o custo é fixo anual. A gente tem aquele custo o ano todo. E você tem a oscilação da ocupação. Então, você tem que ter isso. A movimentação. E o custo é muito alto. Tudo é muito alto. O IPTU é caro, o ISS é caro. E o pior é que, em muitas das ocasiões, você paga o IPTU altíssimo de uma cidade e na frente do seu hotel tem um buraco.
Você paga 1.000 de dinheiro, você paga uma conta de luz fenomenal, absurdamente cara, e tem apagão de luz. Você tem que ter um gerador, porque está faltando luz constantemente. Então, tudo isso é custo. E isso sai do bolso de alguém, na hora que você vai fazer. E a lei da oferta e da procura. Quando você tem poucos hóspedes vindo com um negócio, você tem que ir baixando o preço para atrair mais. Quando você tem uma demanda maior, você volta. No caso de Recife, a gente tem uma movimentação de 75% hoje durante a semana e cai para 40%, 45% no final de semana. Entendeu? Por quê? Porque Recife é no mesmo perfil que é Brasília, no mesmo perfil que é São Paulo, né? Que é o turismo de negócio. A gente tem que focar muito no turismo cultural de Pernambuco, de Recife principalmente. Recife está com opções de museus. Aliás, no Jornal Nacional essa semana saiu uma reportagem maravilhosa sobre o Instituto Ricardo Brenan. E explorar isso e a gente fazer um trabalho disso, em cima do foco. Quando você faz a pergunta, o que foi feito pós-Copa do Mundo para pegar esse embalo de que o turista internacional apaixonou-se por Pernambuco, ficaram louco por Recife, adoraram as praias, adoraram o povo, adoraram tudo. Quando você perguntava, fazia, vou voltar e vou mandar meus amigos para cá. Na reunião do Conselho Estadual de Turismo, quando estava se falando na parte de marketing, eu uma vez, com 3 meses de antecedência da Copa do Mundo, eu disse, a gente tem que preparar uma campanha publicitária pós-Copa. Eu dizia até na época que a gente tinha que ter 2 filmes. Um filme o Brasil ganhando e um filme o Brasil perdendo. Você se lembra disso? Um filme o Brasil ganhando e um filme o Brasil perdendo. Se o Brasil ganhou, somos o melhor no futebol, somos o melhor no turismo. Se o Brasil perder, perdemos o jogo para poder lhe receber bem. Qualquer coisa que tinha, mas que tinha que estar pronto para quando o turista chegasse, se a gente teve a maior concentração de mexicanos, de uruguaios, de argentinos, de portugueses, aqui, a gente tinha que ter um outdoor na porta do aeroporto de Portugal, lá em Lisboa. Pernambuco lhe adorou receber. A gente tinha que chegar primeiro do que ele. A gente tinha que estar lá primeiro do que ele. Está entendendo? E isso realmente a gente não fez. A gente está correndo agora, depois de outras campanhas que fizeram, a gente está chegando. O Paulo André das Graças, ele diz, desejo saber se a cultura poderia ser vetor de atração turística para um estado tão musical como o nosso. Sim. Assim como o tango para Buenos Aires, o jazz para New Orleans, a nossa música não deveria ser mais explorada para atrair turistas a Pernambuco? Helena. Concordo plenamente. Sempre fazemos eventos internacionais e uma das coisas que a gente prima por apresentar é a cultura. E, assim, sempre fazendo apresentações e shows artísticos. E quando eles vêm, tem o contato com o caboclinho, com o frevo, com o maracatu. É um verdadeiro fascínio. Daqui a pouco você vê centenas de alemães dançando e participando. É fundamental, porque é uma das nossas facetas, né? A gente tem que trabalhar a cultura, sim, a gente tem trabalhado, a gente tem equipamentos novos, né? Pronto, agora deixa eu lhe dizer uma, Eduardo. Durante a Copa a gente teve, viu? Um mega painel de agradecendo aos mexicanos. Aqui. Aqui. Eu estou dizendo, tinha que estar no aeroporto de lá, quando ele voltou para casa. Tá bom. A campanha lá, tá entendendo? Exato. Fica anotada a dica. Para outdoor para mexicano, devia nem ter botado, porque eles não gastaram nada. 2015 a gente tem uma campanha que é exatamente para atrair, né, em cima dos nossos estudos de demanda, e que contempla essa parte de mídia externa, jornais de grande circulação, jornais de metrô, né, porque muitos países têm esse hábito, as pessoas não entram no metrô todo dia antes de pegar o seu jornalzinho. Então, assim, a gente vai fazer uma grande campanha para atingir esse público que veio, que gostou e que vai voltar. E eu penso também que essas dificuldades, né, se é que a gente pode falar assim, elas acabam gerando oportunidades. Se nós temos alguns entraves, né, se ainda não temos um destino como precisaríamos ter, ao menos agora a gente sabe a lição, mais ou menos, do que a gente deve fazer. Então, eu penso que cada setor, né, a hotelaria, o governo, a nós da área acadêmica, né, cada vez mais buscar capacitar pessoas. Agora, o mercado também precisa estar aberto para receber essas pessoas que a gente capacita.
é preciso ter pessoas tecnicamente preparadas, em especial no governo. Hoje já existe, a exemplo da minha época, que quando eu era estudante a gente não tinha essa abertura de trabalhar na gestão pública, né? Hoje, felizmente, a gente já vê, tanto nas secretarias estaduais como municipais, até no governo federal a gente já vê muito turismólogo exercendo funções, inclusive de cargos de gestor, isso é muito bacana, mas ainda é pouco. Você acha que o brasileiro já se apercebeu do quanto está perdendo, não explorando ao máximo o potencial turístico que o Brasil tem? Eu não sei se ele se apercebeu. Existe uma grita, né, uma insatisfação, em função talvez daquilo que a gente falava no início, da questão do status, de que é melhor viajar para fora, porque ainda é mais barato e tal, mas eu penso que a gente... E aí, quando eu falo brasileiro, eu falo principalmente o mercado e a gestão pública, entendeu? Assim, já percebeu o quanto está perdendo em não investir nesse mercado, como eu coloquei aqui, que está entre os 15 maiores mercados do país. Veja, Andréa, eu acho que se apercebeu, mas a gente também tem uma coisa que acontece muito, que é a questão da descontinuidade, se é que eu posso falar assim. Por exemplo, na gestão pública, a gente não tem uma continuidade de ações, infelizmente. Ainda é muito marcado. É o governo de André, o governo de Rosilei, o governo de Helena, o governo de Eduardo. Ainda é muito assim. Algumas ações, sim, elas são aproveitadas, existe uma releitura, mas não é sempre assim. Uma marca, né? Enfim. Agora, essa questão cultural que se falou aqui, eu acho que a gente já tem. Recife tem essa vocação, tanto para o turismo e negócios, como para o turismo cultural, sim. A gente tem um monte de eventos culturais, gente. Teatro, música, cinema, a todo instante, dança. Mas aí, como a Helena está dizendo, a isso precisa ser trabalhado, a né? gastronomia. Ser Mas já mostrado, existe uma divulgação. ser facilitado, existe. ter mais informações sobre isso, acessível a quem, né, na hora de procurar um destino turístico, vai lá na internet. Mas já existe. O que a gente está fazendo hoje, e assim, eu digo a gente, nível Brasil mesmo, nem só Pernambuco também, é trabalhar mesmo os produtos, assim. Exato. Marketing, tem, como que diz, turismo gastronômico, o turismo, o enoturismo, que hoje a gente já tem, quer dizer, Pernambuco tem potencial para tudo isso, trabalha, a gente vê outras... tipologias do turismo, né? Exato, então é muito interessante, é importante a gente ter conhecimento do turista, E a de quem gente a tem gente quer cultura, atingir, né, pra quem a cada gente quer tipologia trazer dessa. e ter a consciência de que a gente tem o produto. Então, o produto e o conhecimento do produto a gente tem, né? O conhecimento de quem a gente quer atingir, de quem a gente quer atrair, a gente também tem. Então, assim, é realmente... Só que é uma coisa contínua, né, Rosilei? Assim, a gente tem... Eu vejo ao longo do tempo que a gente tem melhorado sim e tem melhorado muito. Eu acho que já foi muito amador. Hoje em dia a coisa está tomando uma outra proporção, outro profissionalismo. Então, assim, vamos dar um pouco mais de tempo para a gente que a coisa está acontecendo. A continuidade que a professora Rosilei falou, para você ter uma ideia, uma gestão do governo do estado, da parte da IPETU, conseguiu com o Romero Brito toda a programação visual do turismo de Pernambuco para a gente entrar com força nos Estados Unidos. Foi feita toda a programação, sandália, sacola, papel, tudo, folheteria, tudo com o Romero Brito. Com 6 meses mudou a gestão. Aí apaga essa história, vamos fazer uma programação visual nova. Isso, a continuidade a gente peca. Dá um exemplo. Agora mesmo na minha cidade, Gravatar, eu estou com o hotel já praticamente com 80-90% por Réveillon, Natal, já com ocupação positiva. Agora é o seguinte, até ontem ainda não se tinha uma posição se vai ter o espetáculo de Natal Luz de Gravatar com aquele grupo de balé fantásticos italianos que fizeram, que o contrato era para 4 anos, esse seria o último ano, daqui para frente era que o município ia ter que se cozer com as próprias linhas. Mas não, até ontem ainda não se sabia se vai ter a programação de Natal ou não. Turismo se vende com antecedência. Você, para chegar num cliente final, você tem que começar com 3, 4 meses de antecedência de vender. Porque o hotel vai fazer o pacote para o Natal, o hotel vai passar o pacote para a operadora de turismo, a operadora de turismo vai fazer todos os seus custos de transporte, de guia, de tudinho, vai passar para as agências, a agência vai passar para a sua equipe para começar a vender. Ou seja, precisa de planejamento. Precisa de planejamento. E tem um detalhe, a gente vende o quê? A gente vende bem-estar, fantasia, expectativa, né? É isso que a gente vende. Então, a gente mexe com o imaginário do turista, do visitante. E é uma responsabilidade, né? A gente muito vende grande. um sonho, né? A gente vende sonho, vende isso.
E é muito complicado praticar o sonho. Então, é uma responsabilidade. A gente está quase no final do programa. Eu queria que cada um de vocês fizessem suas colocações finais, assim, dizendo, na opinião de vocês, por que vale a pena conhecer o Brasil? Porque se o Brasil é ou não realmente um destino atraente e, enfim, o que é que falta ainda para a gente realmente se consolidar, para que essas ações que a Helena fala, que estão em curso na gestão pública, na gestão privada, se consolidem e façam com que o nosso potencial seja efetivamente aproveitado, seja efetivamente gere a riqueza que ele pode gerar. Acho que Rosilei pode começar. Se vale a pena visitar o Brasil. Olha, não só vale a pena, como o Brasil deve ser visitado, né? Em especial Pernambuco, em especial Recife, em especial Nordeste. Existe público para cada tipologia do turismo. Seja a gastronomia, seja a enogastronomia, que são coisas que estão muito na moda, seja o turismo de aventura, o turismo cultural. Tem público para tudo isso e tem serviço para tudo isso, né? História, danças, enfim, sol e mar, né? Então, eu acho que não só é interessante visitar o Brasil, como ele deve ser visitado. Conhecer nossa casa, né? Exatamente. Eu queria dizer que, assim, o turista que aqui chega, né, ele tem acesso a 7 CATs, que é o Centro de Atendimento ao Turismo, e que nós temos, inclusive, para ser implantado ainda esse ano, umas 3 rotas novas, que elas abrangem artesanato, gastronomia, religiosidade. Quer dizer, a gente tem, para oferecer ao turista que aqui chega, roteiros de 1 a 8 dias em Pernambuco, né? Então, eu trabalho com muita felicidade no que trabalho, porque eu acredito. É fundamental a gente trabalhar com acredito. É verdade. Eu realmente acredito. Eu acredito no turismo brasileiro, eu acredito muito no estado de Pernambuco. Eu também. Como pernambucana, eu estou aqui todos os dias e eu vejo, né? Acho que a gente está no caminho certo mesmo. E trabalho satisfeita em convidar as pessoas para nos conhecer, porque eu sei que estão vendendo certo. É isso aí. Eduardo, como empresário, como é que você vê o Brasil? O que é que você espera para o futuro do turismo no Brasil? Bem, para 2015 a manta está preta, mas o turismo a longo prazo, eu acho que o Brasil é um país maravilhoso, a gente tem que trabalhar, você sozinho não é nada, a universidade sozinha não é nada, o governo do estado sozinho não é nada, o governo do município sozinho não é nada, o empresário sozinho não é nada. A gente tem que se unir para trabalhar junto para que traga o turista para cá, naturalmente, cada um fazendo o seu papel. Agora, que a gente está engateando muito, Agora, este ano, por cada Copa do Mundo, foi que nós chegamos a 6 milhões de turistas. Miami são 8 milhões de turistas por ano. Só Miami? Só Miami. O Brasil todo, com essa beleza toda, com esse litoral todo, com essas florestas todas, com tudo que a gente tem, com Foz do Iguaçu, com tudo, vende 6 milhões de turistas por ano. Só Miami são 8 milhões de turistas por ano. A França são 50 milhões de turistas por ano. Entendeu? Então, a gente está engateando, mas a gente tem uma hotelaria de qualidade, tem serviço, a gastronomia muito forte, a cultura muito forte, a gente precisa só focar no mercado certo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, obrigado pela presença, muito boa noite para vocês. Obrigada, bom fim de semana. É um prazer também. Agradeço também a você que nos assistiu até agora, queria desejar uma boa noite e até o próximo programa.